Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. É possível você levar a vida intelectual totalmente independente, como eu levo. Só que você tem que criar os seus próprios meios de divulgação, de subsistência, etc, etc, etc. E, evidentemente, você tem que estar equipado, vamos dizer, com técnicas, com conhecimentos, tá certo? E com uma certa força de caráter, de espírito, que supere a dessas pessoas. Se você tiver um pingo de medo dessa coisa, pronto, você já vai cair de quatro dentro desse negócio, já vai ficar burro na mesma hora. Tá certo? Então, é por isso que nessas aulas eu tenho insistido tanto nesse lado psicológico, moral da coisa, porque, de certo modo, o simples exercício da vida intelectual, se é para ser feito, levado a sério, ele vai exigir que os seus protagonistas sejam homens de ferro. Vai precisar uma coragem moral e até física muito grande. Essa coragem moral significa o seguinte: você não se deixar impressionar por absolutamente nada. Como é que você não se deixa impressionar? Ora, por trás de todas as imagens, né, de ordem, previsibilidade, controle, etc, etc, que é passado por esse establishment, existe efetivamente uma ordem. Que o universo constitui alguma ordem, a coisa mais óbvia do mundo. Há elementos de desordem e de caos. Mais tarde, quando a gente estudar a metafísica, vocês vão ver por que o elemento de caos e de absurdo tem de estar presente, também, vamos dizer, na ordem total. Então, mas, de modo geral, há uma ordem objetiva. Ela não depende absolutamente do ser humano, ela já vigorava muito antes, e é dentro dessa ordem que surge o ser humano. Não é isso? Ele não precisa compreendê-la no mais mínimo que seja, para que ela continue vigorando. E a própria capacidade que ele tem de compreender algo desta ordem faz parte da própria ordem, está previsto na própria ordem. Para você poder continuar exercendo a sua vida intelectual de maneira frutífera, você tem que acreditar realmente que esta ordem existe e não esquecer que ela existe, ainda que ela não tenha nada a ver com o que todo mundo está dizendo a respeito dela. Ora, esta ordem implica a existência, quer dizer, da racionalidade humana como um dos seus componentes, e implica algum diálogo entre a racionalidade humana e a própria ordem. Ou seja, o fato de que o homem seja capaz de compreender aspectos, pelo menos, desta ordem, ou de compreendê-la em termos muito genéricos, tá certo? Faz parte da própria ordem. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte: o universo não é incompreensível, tá certo? Mas também não é totalmente administrável. Então, você permanecer fiel, vamos dizer, à ordem objetiva, ainda que você não a conheça. Você não precisa saber nada a respeito dela, basta você saber que ela existe. E isto é o que você percebe, vamos dizer, na experiência que nós falamos da presença do ser. Essa experiência, ela basta, por exemplo, você tirar de uma vez por todas a ilusão de que a sua mente ordena os dados do exterior. A sua mente, se ela for privada da presença do universo objetivo, inclusive do universo físico, durante uma única fração de segundo, ela se desmantela. Por exemplo, vocês sabem o que acontece com os experimentos de privação sensorial. Você prende um sujeito dentro de um lugar onde não chega som, não chega luz, tá certo? E onde não basta privar de luz e som durante X tempo. A cabeça do sujeito esfarela. Basta essa experiência para você entender: a sua mente não ordena nada.
Nada, 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 nada. A sua mente se organiza a si própria a partir de padrões que lhe chegam do exterior, que lhe chegam do universo efetivamente existente, da ordem do ser, como já dizia Platão e Aristóteles. Existe a ordem do ser e nós podemos recebê-la, percebê-la, recebê-la e nos amoldarmos a ela. Tá certo? Se você permanecer fiel a isso, parcelas dessa ordem vão se revelando a você na medida das suas necessidades. Quando, por exemplo, Stephen Hawking, ele diz o seguinte: o nosso propósito é obter uma descrição completa do universo existente. Ele está absolutamente louco. O que significa uma descrição completa? No instante que você terminou a sua descrição, param de acontecer coisas? E se tiver alguma pergunta que você não lembrou de fazer? A capacidade de fazer perguntas vai acabar? Quer dizer, a descrição completa significa assim, a resposta universal a todas as perguntas. Nenhuma pergunta mais é concebível. Ou seja, toda esta atividade, dessa ideologia científica, é baseada na ideia, vamos dizer, da descrição total, do conhecimento total e do controle total. Essa ideia é eminentemente psicótica. Ela não é realizável, mas ela é vendável aos seres humanos. E ela pode exercer, vamos dizer, fascínio e terror sobre as pessoas. Se você se deixa fascinar ou aterrorizar por ela, você pronto, você é mais um trouxa. Porque hoje, por exemplo, quando eu leio esse trecho do John D. Burnham, a gente começa a dar risada. Mas veja, na década de 30, que na Inglaterra foi chamada a década marxistizante. Todo mundo era obrigado a ser marxista na Inglaterra. Aquilo parecia uma coisa muito lógica. E se o Burnham falou, todo mundo tem que aceitar. Ninguém riu da cara dele. Mesmo quem não concorda, não ri. Hoje a gente já pode rir. E essas pretensões, como Stephen Hawking ou Richard Dawkins, por exemplo, Richard Dawkins diz o seguinte. Mas ele diz o seguinte, ele diz que, olha, agora que nós temos a biologia, sobretudo como praticada pelo Dawkins, nós não precisamos depender mais da superstição para responder perguntas como, por exemplo, qual é a finalidade da existência, o que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, a biologia nos promete responder todas essas coisas. Agora, pergunta para um biólogo, por que existem as pedras? Eu não creio que isso depende da biologia. Mas, quer dizer, essa pretensão da explicação de tudo, ela em si mesma é psicótica. E ela prova, vamos dizer, um nível de ignorância das questões elementares, mas tão imensamente grande, que isso é claro que é uma forma nova de barbarismo. Né? Quer dizer, o indivíduo que não entenda, vamos dizer, que a ignorância com relação a partes imensas da realidade faz parte da estrutura da realidade, ele não entendeu nada. Veja, o homem é um ser finito, ele dura um certo tempo. Não? Vamos dizer, para ele obter um conhecimento de tudo, ele precisaria ter uma vida infinita, evidentemente. Porque o que significa assim, você ter um conhecimento total durante uma fração de segundo? Significa não ter conhecimento nenhum. Eu tive uma visão do todo, e depois eu esqueci. O que todo é esse? O todo que durou só aquela fração de segundo, portanto ele é só uma fração. Ou seja, não é compatível com a estrutura da existência humana a descrição total da ordem cósmica. Não é compatível. A ordem cósmica existe e ela se revela para nós alguns aspectos conforme a nossa necessidade e conforme a conjuntura do momento. Quer dizer, você entrevê, você tem alguns clarões que mostram o que? O todo? Não. Aquilo que você está precisando saber no momento. E isso é tudo o que nós podemos aspirar. Ora, isso significa que a verdadeira relação do ser humano com
a ordem universal tem que ser, vamos dizer, uma ordem de uma relação de confiança e paciência. E modéstia. Isso é tudo que é possível fazer. Mas isso aí, Sócrates, Platão, já sabiam. Como é que esses caras puderam esquecer? E essas pessoas que não são capazes sequer, né? Como Dawkins, por exemplo. Dawkins não é capaz de ler um livro de Santo Tomás de Aquino. Ele não, eu já asseguro para vocês, ele não é capaz de acompanhar o raciocínio de São Tomás de Aquino ao longo da Suma Teológica. Não é capaz. Como é que o sujeito desse aparece com a ideia de que ele agora vai ter todas as explicações sobre a finalidade da vida, etc, etc. Significa que nós descemos a um nível de barbarismo que há apenas alguns anos era absolutamente inaceitável. Exceto, vamos dizer, na Inglaterra, no período marxistizante. Ali os caras aceitavam isso. Mas se você dissesse essas coisas em outros lugares, todo mundo ia saber que você é um idiota. Porque nem os escritores de ficção científica tinham essa pretensão.